Venho novamente hoje para falar da paixão de Cristo que as igrejas cristãs do mundo estão a comemorar especialmente esta semana. Tal como eu disse no vídeo anterior, o Senhor Jesus Cristo tomou a resoluta decisão de ir morrer em Jerusalém e concretizou esta mesma decisão entrando triunfalmente na Cidade Santa. Nos dias posteriores, optou por residir numa pequena cidade aos redores de Jerusalém chamada Betânia. Entretanto, dirigiu, tal como de costume, para o templo. Chegou no templo, viu lá todo um conjunto de situações que ele não poderia subscrever, nomeadamente os vendilhões que estavam a adulterar o templo através das práticas mundanas, práticas de comércio e de lucupletação do próprio templo. E o Senhor Jesus tomou novamente a decisão de expulsar esses vendilhões ali e de mostrar o verdadeiro sentido do templo, que é para pregar o Evangelho, para fazer conhecer a Deus a todos os povos, não se circunscrever a comércios, a vender ou a comprar produtos e enriquecer-se na base do próprio templo. Ora, essa decisão de Jesus, essa postura de Jesus contra estes vendilhões do templo, que tinham cunho, que tinham apoio declarado das autoridades judaicas, agudizou mais ainda a tensão entre Jesus e as autoridades judaicas e agravando consideravelmente aquilo que eles já estavam a planear no sentido de tirá-lo à vida. Mas mesmo assim o Senhor Jesus contrariou com a verdade bíblica aquilo que deveria ser o uso que o templo deveria ser dado. Isto é, tal como o próprio Senhor Jesus confirma nas Escrituras Sagradas, o meu templo será declarado casa de oração. Contrariamente, mas vocês, que eram os vendilhões e as autoridades judaicas, transformaram-no em caverna de ladrões. Ora, tal como eu tinha dito, Jesus não poderia, em circunstância alguma, subscrever essa postura mundana, essa postura de adulteração do próprio templo, razão pela qual expulsou esses cambistas, expulsou estes vendilhões e atacou diretamente as autoridades judaicas, tal como poderemos ver depois nos capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, onde ele pronunciou-lhe ais sobre as autoridades judaicas. Jesus espelha aqui, ou pelo menos denuncia aqui de uma forma muito clara, contundente e notória aquilo que são a perspectiva hipócrita, a perspectiva de camuflagem que os judeus, sobretudo mais os fariseus e as autoridades judaicas encarnavam. Ora, isto remete-nos também para as considerações práticas dos nossos dias, da forma como o cristianismo é vivido, da forma como a igreja é encarada, da forma como as pessoas que deviam representar exemplarmente a religião, nomeadamente os pastores, os líderes da igreja, etc., como encaram essa perspectiva. Hoje a Igreja do Senhor Jesus Cristo transformou novamente, em determinados contextos, em cavernas de ladrões, em cavernas de corrupção, em sítios onde se legitimam pecados, tal como tráficos de influências, adultério, enriquecimentos ilícitos e promiscuidade sexual, etc. Ora, isto são práticas que um verdadeiro crente também jamais poderá subscrever. Razão pela qual temos que sistematicamente denunciar essas coisas e demonstrar biblicamente que a postura dessas pessoas, falsos pastores, falsos líderes, falsos cristãos, que usam a religião para se enriquecer, para poder, alimentar os seus caprichos mundanos, não é dos mais corretos. E Jesus teve essa postura. E essa postura, normalmente, costuma sempre acarentar implicações nas pessoas que vão denunciar essas práticas erráticas. Aliás, como custou ao próprio Senhor Jesus a sua própria vida. Nós sabemos que o Senhor Jesus ia morrer pelo pecado da humanidade. Mas todas essas denúncias que ele tinha vindo a fazer durante o seu ministério terreno agravou-se ainda mais. E aqui foi o fio, pelo menos, o sinal último das denúncias que ele vinha fazendo. E nós também temos o exemplo do Senhor Jesus que temos que seguir para denunciar tudo aquilo que não entra, que não coaduna com os grandes princípios e valores da fé cristã. Mesmo que possa nos dar dissabores,
problemas, contradições, mas nós não podemos nada contra a verdade, tal como dizia o apóstolo de Paulo, senão em favor da própria verdade. Ora, isso que o Senhor Jesus Cristo fez aqui. Embora nós vemos nos versículos anteriores, quando ele falava, antes de denunciar os próprios vendilhões do templo, Jesus tentou purificar o templo. Jesus tentou, demonstrar pelo seu próprio testemunho e exemplo que o templo devia se traduzir única e exclusivamente em casa da adoração, em casa onde Deus é exaltado, glorificado. Mas antes, pelo contrário, o templo estava mais ao serviço das autoridades judaicas, nos seus insaciáveis caprichos, etc, etc, tal como nós também vamos assistindo nos nossos dias em determinados contextos denominacionais das igrejas ditas cristãs. Ora, Jesus fazendo essa denúncia e proferindo o discurso de Ais, que nós vemos aqui no capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, que outros autores sagrados também, os evangelistas também reproduziram. E no final, o Senhor Jesus acaba aqui com essa tônica. Ele demonstra aqui no versículo 37 do capítulo 23 do Evangelho segundo Mateus, também com Lucas capítulo 13 e versículo 33 e 35 reproduz, Jesus chora por Jerusalém. Diz: ó Jerusalém, Jerusalém, matas os profetas e apedrejas os mensageiros que Deus te envia. Quantas vezes eu quis juntar os teus habitantes como a galinha junta os pintainhos debaixo das asas, mas tu não quiseste. Agora reparem aqui nas afirmações finais. E digo-vos que não voltarão a ver-me até a altura em que disserem: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus, essa ideia de querer agregar, de querer juntar, de querer atrair, de querer proteger aqueles que são os pecadores, mesmo assim, neste caso representados por judeus, mas que se congrega todo o povo do mundo, daqueles que não conhecem o verdadeiro Evangelho, daqueles que vivem em rebelião. Jesus quer juntá-los, quer agregá-los, quer demonstrá-los a verdadeira vida, com propósito, vida que agrada a Deus. Mas eles, por livre-arbítrio, tal como sabem que todo ser humano tem livre-arbítrio, eles não quiseram. Aliás, como até nos dias de hoje, algumas pessoas são evangelizadas, mas resistem firmemente ao Evangelho porque não quiseram. E estes também não quiseram nada com isso. Razão pela qual o Senhor Jesus digo-vos que desde agora não voltarão a ver-me até no dia que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo mostra aqui que uma vez que vocês não querem aquilo que eu tentei demonstrar-vos ao longo dos tempos, ao longo do meu ministério, vocês não vão voltar-me a ver. A vossa casa ficará deserta. Ou seja, aquele tempo que vocês profanaram, Deus não vai ficar mais ali. Agora já não vai ser chamado a casa de Deus. Não vai ser chamado o templo onde acontecia Shekinah, onde a glória de Deus se manifestava. Toda a afinidade que Jesus cultivou com esse templo, tendo em conta a própria presença de Deus, Jesus vai sair desse mesmo templo. Jesus vai desapegar desse mesmo templo. Jesus vai afastar-se definitivamente deste templo. Por quê? Porque Deus já não está nesse templo. Esse templo já não é casa de Deus, tal como reiteradamente o Senhor Jesus Cristo vinha pronunciando no seu ministério. Mas agora a vossa casa, tal como diz o autor sagrado, a vossa casa ficará deserta. Já não é casa de Deus. A vossa casa ficará deserta. E em consequência disso, o Senhor Jesus Cristo saiu do templo. Nós sabemos que durante todo o ministério terreno do Senhor Jesus, ele amava o templo, apreciava o templo, ia sempre ao templo, sistematicamente estava lá no templo. Apesar de muitas contradições, oposições que tentaram criá-lo, ele sempre estava lá no templo, porque Deus estava lá. A partir do momento que Deus saiu do templo, Jesus também sai do templo. E em consequência disso também, todos os discípulos do Senhor Jesus saíram com ele. Por isso já não é casa de Deus. Já não é casa que Jesus vai ter afinidade, porque já é casa dele. A vossa casa ficará deserta até que digais: bendito que vem no nome do Senhor. Curiosamente, essa expressão foi a expressão que eu usava na entrada triunfal do Senhor Jesus. Bendito que vem em nome do Senhor, em nome de Deus. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Mas vocês não reconhecem esse bendito, este que vem em nome do Senhor, que é o próprio Senhor Jesus encarnado. Por isso a vossa casa ficará deserta, não me vereis mais
até no dia que digais bendito o que vem em nome do Senhor. Até no dia que reconhecerem que eu sou o Senhor, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em consequência disso, o Senhor Jesus retirou-se do templo. Jesus sai definitivamente do templo. No capítulo 24 de Mateus, diz, quando Jesus ia sair do templo, e esta saída aqui não é saída qualquer, não é aquela ideia da pessoa entrar no templo e voltar a sair. É uma saída definitiva. Jesus sai do templo. E o autor sagrado faz vinca esta grande verdade. Jesus acaba com profere esse discurso aqui, discurso, enfim, de descontentamento triste, naturalmente, com aquilo que era o templo, aquilo que era a conduta das próprias autoridades judaicas, aquilo que era a conduta do seu próprio povo, que não queriam nada com ele, que não lhe reconheciam, que não lhe prestavam o devido louvor e adoração. Aliás, como nós próprios vamos vendo nas Escrituras Sagradas, mas concretamente no Evangelho, segundo João, o que é que diz? Veio para que era seu, mas os seus não o receberam. Veio para que era seu, os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, as quais não nasceram da carne, nem da vontade da carne, mas de Deus. Ou seja, Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo. Desde quando da sua encarnação, do seu nascimento, da forma como foi rejeitado, e depois também sistematicamente durante o seu ministério, treino, etc, etc. E Jesus sai assim do templo. E esta saída também, vai corresponder vai traduzindo numa outra perspectiva, ou seja, convergir com a nova aliança que Deus vai firmar através da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o fim da velha dispensação, passaremos a entrar na instauração da nova dispensação da graça. Não já da lei, mas sim da graça que Jesus vai inaugurar nos dias posteriores com a sua morte e, consequentemente, a ressurreição. Ou seja, Jesus sai do templo aqui para inaugurar um outro templo, não feito pelas mãos humanas, mas sim pelo Espírito Santo, pelo poder divino, ou pelo próprio Senhor Jesus Cristo, na qual todos os habitantes da terra, aqueles que reconhecem como Senhor e Salvador das suas vidas, vão poder fazer parte, tomar parte, e em consequência disso também o próprio Espírito de Deus vai habitar neles. Jesus sai aqui do templo. O autor sagrado no capítulo 24 diz, quando Jesus ia sair do templo, os discípulos chamaram-lhe atenção para a beleza daquelas construções. Ou seja, nós vemos aqui que o Senhor Jesus sai do templo. Jesus sai do templo porque Deus já não estava no templo. E também Jesus sai e os discípulos saíram com ele. Mas os discípulos não saíram firmemente tal como o Senhor Jesus, porque eles ao saírem, eles ainda continuavam a apreciar o templo. Ora, não fazia qualquer sentido porque Deus já não estava lá. Os discípulos de Jesus têm que estar onde Jesus está, onde Deus está. Ora, se Deus não está no sítio, por mais que possa aparentar beleza, nós não temos que admirar. Mas nós vemos aqui que os discípulos estavam a admirar aquelas construções, a magnificência daquelas construções do templo, que era um templo bastante pomposo, embora não no seu brilho original, foi construído por Salomão, porque sabemos que Salomão construiu o templo e o templo depois foi atingido e foi reconstruído por Zorobabel. Este templo, o templo de Herodes, apesar de, enfim, era mais, perdia aquele adorno inicial, mas continuava a ser um belíssimo templo, continuava a ser um templo pomposo, um templo que qualquer um poderia admirar, tendo em conta as suas construções. Ora, o Senhor Jesus sai do templo, os discípulos continuavam ainda a chamar a atenção pela beleza daquelas construções, admirar o templo, que Deus já não estava lá. E Jesus, em consequência disso, estão a ver esta grandiosidade. Não estão? Diz no versículo 2 deste mesmo capítulo 24. Pois eu vos garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra e será tudo deitado abaixo. Ou seja, o templo tinha sido feito de pedra sobre pedra. Não vou agora explicar toda a problemática teológica que envolve isso, mas se forem ver nos profetas, nos livros proféticos, a orientação que foi dada é do templo ser construído de pedra sobre pedra. E Jesus diz, estão a ver essa grandiosidade? Não ficará pedra sobre pedra, ficará tudo derribado. Ou seja, toda aquela construção que foi feita com base naqueles preceitos, da lei, isso tudo vai se deitar abaixo e vai se erguer um novo templo, tal como eu tinha dito, um templo da graça. E Jesus aqui dá, mais ou menos, orientações ou dá indicações
deste novo templo que vai erguer. Os discípulos ficaram tudo confusos com isto. Eles não perceberam. Eles ficaram completamente, enfim, ofuscados e também, enfim, não conseguiram interiorizar o alcance último daquela afirmação do Senhor Jesus sobre o templo. E eles, entretanto, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, no versículo 3, os discípulos aproximaram-se dele, em particular para lhe perguntar: quando será isso e qual vai ser o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Ou seja, eles perguntam a Jesus, interrogam Jesus, para Jesus poder, enfim, elucidá-los com base naquela afirmação. Quando é que vai ser isto e qual vai ser o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus vai explicar nesse grande sermão escatológico do capítulo 24, que nós vamos agora ter a oportunidade, enfim, de explorar. E desde já recomendo para poderem ler e perceberem o cenário que Jesus traça aqui. Ou seja, Jesus sai do templo, porque Deus já não estava lá. Jesus profere aqui, enfim, a destruição do templo que vai culminar nos anos 70, a própria destruição do templo. A destruição do templo, a destruição da cidade de Jerusalém e, consequentemente, a destruição daquilo que são os preceitos legais que os próprios judeus, enfim, firmavam, etc, etc. Isso, para terminar, já estamos no fim, remete-nos para algumas considerações. Consideração, desde logo, a beleza, às vezes. Normalmente, quem é bonito por dentro, tendencialmente, na generalidade das situações, ou pelo menos em todas as situações, essa pessoa também é bonita por fora. Mas às vezes uma pessoa pode ser bonita por fora e não ser bonita por dentro. Ora, isso é que acontecia, que se via no templo. O templo era, enfim, bonito, despertava atenção aos olhos humanos das pessoas que constatavam as belezas daquelas suas construções. Mas ele não tinha presença de Deus. Já Deus não estava lá habitado. Deus já não estava lá. Ora, mas mesmo assim os discípulos ficavam a admirar aquelas construções. Isso é o erro que às vezes também nós caímos muitas das vezes de admirar a aparência, da falsidade, porque há muitas pessoas que conseguem ser hipócritas, que vão falsificando, que vão enganando tudo e todos, e às vezes até despertam sentimentos, simpatias de muita gente. Mas daí que nós somos chamados para ter discernimento e de ver se realmente essas pessoas que aparentam por exterior, se são mesmo assim interiormente. Ora, isso é a questão. E daí isso leva-nos a pedir a Deus para nos ajudar, porque podemos cair, às vezes, nessas tentações de cair na beleza, na aparência. Nós sabemos que a aparência só não chega, é preciso também a própria interioridade. E os discípulos estavam a cair aqui nessa lógica da beleza. Mas a beleza do templo, Deus já não estava lá, razão pela qual eles não podiam estar a admirar essas belezas do templo. E Jesus demonstra aqui claramente que esse templo vai ser destruído, tal como, enfim, acabou por acontecer nos anos 70. Mas realmente, isso é a consideração que eu queria partilhar convosco, essa ideia da forma como Jesus encarou o ministério, como Jesus viveu pela verdade, como Jesus denunciou tudo aquilo que não entrava, que não coordenava com os grandes princípios e valores da fé bíblica, da fé cristã. E nós também somos encorajados a isso, por custar-nos infortúnios, porque depois de Jesus proferir esse discurso, foi logo, enfim, grande pretexto para eles matarem Jesus. Se eles já queriam matar Jesus ao longo do ministério terreno de Jesus, esse foi um dos grandes pretextos que vão usar para acabar por matar Jesus. Mas mesmo assim, Jesus não teve medo, Jesus não ficou intimidado, Jesus denunciou isto e mostrou com o seu testemunho que ele estava para viver, para agradar a Deus, não a homens. Tal como diz o apóstolo Pedro, importa mais agradar a Deus do que a homens. Infelizmente, por causa dessas expressões, muitas vezes as pessoas deixam condicionar para agradar mais a homens do que propriamente a Deus. Mas o desafio da palavra não é para nós agradarmos a homens, mas sim a Deus. Naturalmente, também se agradarmos a Deus, podemos, na generalidade dos casos, agradar os homens. Mas muitas vezes isso não se coaduna. Enfim, temos que, enfim, aceitar pagar o preço, tal como Jesus acabou por pagar o preço, morrendo na cruz do Calvário. Que realmente, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a podermos extrair essas grandes verdades da salvação e procurar pô-la na nossa vivência prática, porque só assim que demonstraremos que nascemos de novo, que somos salvos, que somos fiéis discípulos do Senhor Jesus, só assim que estaremos a dar testemunho, tanto dentro como fora do tempo, para a glória e louvor do grande nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Obrigado.